O nosso trabalho hoje é a respeito da Lei 8.112. A pergunta que se faz é: quais são os destinatários da Lei 8.112? O Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. A quem se aplica aquelas regras que ali nós temos? A quem se aplicarão essas regras que estão estampadas na Lei 8.112? Nós sabemos que o que nós temos ali é o Estatuto, portanto, tem um caráter institucional, diferentemente da CLT, que tem caráter contratual. Mas a quem se aplica a Lei 8.112? Vamos dar uma olhada no nosso material, lá no nosso site, para a gente visualizar o que nós temos nas disposições preliminares da Lei 8.112, artigo 1º, artigo 2º e 3º. Vamos à redação do artigo 1º. Olha, esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive em regime especial, e das fundações públicas federais. Para efeito desta lei, servidor é pessoa legalmente investida em cargo público. O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional e que devem ser acometidas a um servidor. Agora, olha o parágrafo único do artigo 3º. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria, vencimentos pagos pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo e em caráter comissionado e em comissão. Agora, observando o aspecto teórico que nós temos aqui, a gente precisa destacar, olha, a Lei 8.112, ela tem de um lado aquilo que a gente poderia chamar de empregador e do outro lado aquele que seria o empregado. Isso fazendo uma analogia tão só. Quando eu olho para o empregador, nós teremos a administração pública. Portanto, a Lei 8.112 se aplica à administração. Mas qual administração pública? A administração pública direta, União. Então, se aplica à União, não se aplica aos estados, não se aplica aos municípios. Então, a Lei 8.112 é o estatuto que se aplica à União, como, entre aspas, empregadora. Portanto, de um lado da relação jurídica. Deste lado da relação jurídica, nós podemos ter também as autarquias e fundações, entidades da administração pública indireta, desde que federais. Então, autarquias e fundações, pessoas jurídicas de direito público que integram a administração pública indireta da União, pois serão federais. Então, vamos lá. Nesse polo, onde eu tenho aquele que seria o empregador, nós teremos a União, autarquias e fundações federais. Essas são as entidades onde nós teremos ali a aplicação da Lei 8.112. Mas essas entidades se relacionam com a pessoa física, que é o servidor público. Aliás, é essa a relação jurídica que é regida pela Lei 8.112. A relação estabelecida entre a administração e o servidor. Mas quem seria o servidor neste caso? De acordo com a lei, e nós vamos voltar a seu texto novamente, de acordo com a lei, observando o que há no artigo 2º, para efeitos da lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Mas qual cargo público? O cargo público de provimento efetivo e de provimento comissionado. E é exatamente isso. A Lei 8.112 se dirige à pessoa física, servidor público, que ocupe cargo público. Portanto, não se aplica ao empregado público. Ao empregado público, nós aplicaremos a CLT. Servidor público, à luz da Lei 8.112, é aquele que ocupa cargo público onde? Na União, nas autarquias e fundações federais. Mas que cargo é este? De acordo com a literalidade da Lei 8.112, nós teremos ali o cargo de provimento efetivo e o cargo de provimento em comissão, o cargo comissionado. Portanto, até mesmo aquele que titulariza cargo comissionado será regido pela Lei 8.112, será regido pelo Estatuto. Não adquire estabilidade, evidentemente, mas eu tenho diversas regras estatutárias que se dirigem àquele que ocupa o cargo comissionado. Então vamos lá, sintetizando o que nós temos. Para a aplicação da Lei 8.112, nós temos os destinatários. Ela rege a relação estabelecida entre a administração pública, leia-se União, autarquias e fundações, e o seu servidor público, ou seja, aquele que ocupa
cargo de provimento efetivo e de provimento comissionado na administração pública. E você já percebe que esse estatuto, a Lei 8.112, ela não se dirige àquele que tem cargo de provimento vitalício. Por exemplo, membros do Ministério Público, membros da magistratura, não são regidos pela Lei 8.112, e sim por um estatuto especial, específico para cada uma das carreiras. Então aqui nós destacamos quais os destinatários da Lei 8.112. Repetindo de modo sintético, nós temos União, autarquias e fundações. E do outro lado, a pessoa física, o servidor público, aquele que é titular de cargo público de provimento efetivo ou de provimento comissionado. Excluídos estão os empregados públicos, os titulares de cargos vitalícios, a exemplo, membros da magistratura, membros do Ministério Público. É isso aí.